Na arqueologia, é possível ter uma pseudo-arqueologia? É possível uma arqueologia usada meio que como apologética? Ou não tem como fazer isso? A arqueologia é preto no branco, que tá. Como é que funciona esse fenômeno? Olha, infelizmente a pseudo-arqueologia ou a pseudociência, ela dá em qualquer lugar, né? Isso é um problema. Então, não tem muito de onde fugir, não. E é possível, sim, e dos mais variados, e eu tenho que tirar agora o meu chapéu, dos mais, assim, inventivos, né? Porque tem hora que eu vou te falar. Então, são pseudo-arqueologias que eu, às vezes, me surpreendo, porque são conexões que eu faço, gente, da onde ele tirou esse tipo de conexão? Da onde saiu isso? O que essa pessoa não estava fazendo para ter pensado em algo desse tipo, né? Então, assim, a arqueologia, inclusive, ela se torna alvo de discursos pseudocientíficos logo nas suas origens, né? Porque com o intuito de provar que a Bíblia tem razão, por exemplo, ou de provar, né, a ideia de extraterrestres, né, de invalidar a ideia de que nós, seres humanos, somos capazes, sim, de coisas fantásticas, né? Por exemplo, as pirâmides no Egito, né? Então, é a ideia de capacitismo, de que você precisa de um ser evoluído, né, que tem que vir ensinar uma tecnologia para nós. Então, ou seja, não é a possibilidade de você pensarem de fato em um ser humano criando, desenvolvendo tecnologias. Com relação ao cristianismo e também ao antigo Israel, a gente tem aos montes, né? Por exemplo, a ideia de que Salomão veio aqui no Brasil. Olha, né, eu acho interessante, eu acho criativo. Salomão veio no Brasil e, né, buscou o nome do Brasil, então faz toda uma associação, né? A bandeira, inclusive, uma rede de conexões, para gerar a ideia de quê? Para gerar a ideia nesse aspecto de que, primeiro, é legítimo esse processo de colonização, né, do Brasil por parte dos europeus. Então, isso é um esforço, e isso está muito conectado, Salomão, com os fenícios, né? Por exemplo, a gente tem o Johnny Lange, que tem muito material sobre isso, né? Sobre a ideia dos fenícios no Brasil. Eles conseguem conectar fenícios, Salomão e, né, essa ideia de que o Brasil foi, então, né, criado, foi formado aí por uma colônia perdida, né, de descendência de Salomão. A gente também vê um esforço muito grande em tentar provar a Arca de Noé. Uhum. Né? Não sei se você reparou a expressão que eu usei 3 vezes, provar. É isso que a pseudo-arqueologia faz. A pseudo-arqueologia é o uso da cultura material de forma inapropriada para afirmar, para defender crenças que você tem sobre, né, os egípcios e os ETs, por exemplo, os extraterrestres, ou de que a Bíblia tem razão. Isso é uma fala muito preocupante, porque todas essas falas são de base colonialista, são de base fundamentalista, tá? E elas são anti-ciência. É importante dizer isso. Elas se tragem de ciência, mas elas são verdadeiramente um avanço em direção à eliminação da ciência, né? Eles também, né, a pseudo-arqueologia, ela também tenta provar Adão, por exemplo, o Adão histórico, né? Eu até fiz um vídeo lá no canal que eu ofereci um curso no início do ano falando sobre a pseudo-arqueologia, né? Aí eu dei o nome, Arqueologia e a Bíblia, justamente para poder demonstrar como que essas pseudociências, né, ligadas à arqueologia funcionam. Eu só gostei do comentário do Juliano. Qual desse da...
Não, embaixo que ele colocou. Tá. Não, minha vida toda, né? Sim. Essa foi boa. Então, assim, não tive como não li, porque eu achei muito boa. Ri, né? Achei muito boa. Então, a gente vê que são uma série de falas, uma série de discursos que ainda criam um problema que eu acho mais grave, que é a hierarquia documental. Então, o mais importante é o texto. E aí eu pego a arqueologia, a cultura material, que eu, na verdade, não estou pegando a arqueologia, eu pego a cultura material para dizer que ela tem razão, ela está certa, né? Para tentar validar. Isso não é um procedimento, é importante sinalizar para o pessoal que isso não é um procedimento científico. Né? Para um historiador, a arqueologia, a cultura material, primeiro que tudo é cultura material. Né? Quando fala assim, eu quero a prova material. Sim, mas texto é uma prova material. Porque até que eu prove o contrário, texto não cai do céu. Né? Eu não desconheço um texto que cai do céu. Texto é fruto da ação humana. Outra, muitos dos textos que a gente manuseia, até eu vi alguém falando dos manuscritos do Mar Morto, eles foram escavados, ou eles estavam em sítio. Né? Pode ter, a gente tem outras formas também, nem necessariamente a arqueologia escava, né? Às vezes tem por afloramento. Né? Então, aparece, né, uma determinada condição, variação climática, enfim, N fatores gera também essa questão do afloramento. Então, mas o sítio está ali. E o sítio arqueológico, que a gente chama de sítio arqueológico, é um conjunto de remanescentes humanos. Então, o texto é um remanescente humano. Tá? O texto é uma produção humana. Até que, como eu falei, até que de fato fique provado aí que textos estão caindo do céu. Mas até lá, né, os textos são cultura material. E isso é um problema sério, porque se tudo é cultura material, como diria o professor da USP, o Piano Bezerra de Menezes, né, eu tenho um problema aí muito sério. Né? Como é que eu vou hierarquizar algo que, no fundo, eu estou pensando do ponto de vista de uma equidade, ou seja, todos são fontes sobre o passado. E que nenhuma dessas fontes ela é uma totalidade sobre o passado. Todas as fontes são fontes parciais. Por exemplo, esse vídeo, amanhã, já é uma fonte sobre essa live. Só que esse vídeo nunca dará conta de expressar como que o lugar que eu estou ou o lugar que o Jansen está. Ele é apenas uma janela, é um reflexo. Como ele também não revela a totalidade sobre o que é ciência no século XXI. Ele também é um pequeno eixo, um pequeno corte. Então, eu gosto muito dessa metáfora da casa, né? E dizer que as fontes são janelas, são portas, para a gente poder entender que, no fundo, a gente está pegando uma parte desse passado. Né? Mas quem faz pseudo-arqueologia não faz absolutamente nada disso. Né? Ele é uma gororoba ali, né? Uma série de coisas ali misturadas que visam sempre tentar provar crenças, no particular textos. O que é um problema, porque se um texto está certo, e aí a cultura material, né, a arqueologia viria provar, por que eu não tenho como provar, então, Gilgamesh? Por que eu só posso provar Gênesis? Sabe? Não, só Adão. Então, isso é ciência ou isso é juízo de valor? Entende? Então, a gente volta lá para aquele papo sobre a ideia de 2 pesos, 2 medidas. Então, o que eu vejo é isso, é sempre a ideia de que a Bíblia precisa ser provada. Mas por que eu não vou provar, então, Homero, gente? O Ivani, né, dos Santos, ele recentemente fez uma fala fantástica sobre a questão da perseguição, né, ao ensino de história da África nas escolas. Ele falou assim, olha, eu nunca vi um pastor fundamentalista bater na porta e dizer que não pode ensinar sobre o mito grego, né, sobre o mito romano. Por que não foi lá bater a porta para falar sobre isso, dizendo que não pode ensinar isso para as nossas crianças? Agora, quando vem falar sobre história, né, da África, aí já não pode? Aí já é né, uma violência contra as nossas crianças? 2 pesos, 2 medidas. É isso que a arqueologia bíblica faz. Né? Então, ou seja, a pseudo-arqueologia bíblica. Né? Ou seja, se eu estou
tentando defender Adão, então, gente, então a série aí de personagens que nós vamos ter que defender também, né? Desses mitos aí fundantes. Inclusive, se a gente for pensar, né, as narrativas fantásticas encontradas aqui na América também, porque também nós temos histórias cosmogônicas, né, encontradas também no nosso continente americano. Então, por que elas não estão certas? Né? Esse relativismo aí tenta, né, conectar com algum antepassado nosso, né? Ou vão pegar alguma espécie, né, de hominídeos, aí faz um carnaval, né, sem querer ser desrespeitoso ao carnaval, até uma ofensa agora que eu falei, peço desculpa aos carnavalescos, que eu também sou uma amante do carnaval, né, peguei mal agora, né, enfim, é uma gororoba, né, acho que é a melhor expressão, é uma confusão que é feita ali, e no fundo revela isso, revela preconceitos, revela intolerâncias, uma outra ideia importante também, que a África não tem história, isso também é um problema sério, né? Então, houve, inclusive, destruição no século XIX, né, de patrimônio indígena na América para se negar a historicidade, né, desses povos. Isso não pode ser negligenciado. Tá? Então, uma série de coisas aí aconteceu. Um bom livro sobre isso é a Introdução ao Pensamento Arqueológico. Tá? Para quem quiser se interessar sobre esse tema, fica o convite. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.